Não, primeiro a gente tem que trabalhar com duas perspectivas de cidade. Quando a gente fala perspectiva de cidade, a gente fala modo de pensar a cidade. E a cidade é tão plural, as pessoas são tão diferentes, você tem tantos movimentos cotidianos de deslocamento da periferia para o centro, do centro para a Zona Sul, da Zona Sul para a Barra da Tijuca, da Barra para o centro, que você pensar a cidade a partir de um único prisma é paradoxal e gera conflitos. Né? O modelo de ressignificação e requalificação do centro do Rio, ele foi um modelo que pensou, sobretudo, numa ideia de internacionalização. Tá? A ideia era fazer uma renovação urbana e uma requalificação dos equipamentos, com novos equipamentos e com equipamentos anteriormente estabelecidos, recuperados e com novas funções, né? Visando atender a uma dinâmica internacional de uma cidade que se moderniza, voltada para a globalização, voltada para o grande capital, sobretudo capital internacional. Né? É uma cidade que se alimenta de grandes serviços, de grandes negócios, de grandes formas de geri-la a partir de um interesse, sobretudo, do capital estrangeiro. Né? E esse modelo de cidade, por mais que esteticamente seja interessante, né, a gente tem ali camadas externas dessa requalificação que são bastante significativas. Você tem uma estética de uma luminária, de um poste novo, de um arruamento, de um calçamento, de bares, de cadeiras à rua, enfim, de passagens subterrâneas que mantêm uma ambiência aberta, uma relação de encontro bastante interessante. Então você tem aspectos estéticos e de convivência pontuais interessantíssimos, né? Mas ao mesmo tempo você não tem o cotidiano de usufruto efetivo e coletivo que qualquer centro da cidade ou qualquer área de uma cidade precisa ter. É a prerrogativa do público frente ao privado. Não é a inexistência do privado e não é a inexistência dos negócios. É você ter o público à frente de um projeto de cidade. Todas as grandes cidades do mundo que hoje alimentam um modo de vida e alimentam qualidade de vida, pensam no coletivo e no público para depois pensar nos negócios e nos resultados macroeconômicos. Né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade extremamente polarizada quando o assunto é emprego, extremamente polarizada quando o assunto é investimento público, né? E extremamente polarizada quando o assunto é entretenimento. E quando você redireciona um novo investimento para essa área que já é central e completamente munida de equipamentos culturais, como é o centro do Rio, né? Você só resgata ou fortalece uma centralidade já estabelecida. Né? Você não perpassou, por exemplo, macroinvestimentos de ordem cultural, de melhoria da qualidade da calçada, das ruas, dos equipamentos, do mobiliário urbano em diversos bairros da cidade. Você não descentralizou essas atividades. O emprego não foi multiplicado em diversos níveis. Então, o que a gente pode confirmar e reafirmar é que o investimento no centro foi um investimento que se estabeleceu para atender a uma lógica de uma cidade que está associada a um projeto de modernização e internacionalização. A comparação ao Pereira Passos pode ser feita, deve ser feita, né? E uma cidade que, ao se promover como uma cidade dos negócios, uma cidade que esteticamente se molda, estruturalmente se molda para macronegócios, é uma cidade que vai ficando cada vez mais cara. Né? Uma cidade mais cara é uma cidade que, no caso do Rio de Janeiro, com 2.200.000 pessoas em favelas ou em áreas periféricas extremamente pobres e deterioradas, com baixíssima renda, é uma cidade que começa a ficar impagável para pelo menos um terço, né? Um terço a um meio dela. Né? Uma cidade impagável é uma cidade que extirpa a possibilidade de uma economia popular. Então a gente está falando de pequenos, micros e médio empreendedores. É um capitalismo que se faz na ordem e na lógica da exceção, na ordem e na lógica dos grandes, na fagocitose econômica. Né? Então, é um termo muito comum, é um termo da biologia, mas é o engolir os pequenos, né? E fazer prevalecer os grandes frente a um desenvolvimento urbano que é impopular. Por que é impopular? Porque você não tem participação efetiva, né? O espaço público não é democratizado e, principalmente, as decisões não são democratizadas. A gente pode dizer que o Rio de Janeiro rasga diariamente, e isso não é de hoje, não é do atual governo, não é da atual gestão, isso vai desde a década de 80, final da década de 80 para cá. O Rio de Janeiro é uma cidade que rasga constantemente o capítulo de política urbana da Constituição Federal, que foi regulamentado em 2001 com o nome de Estatuto da Cidade. Né?
Então a gente tem aí 15 anos de legislação e um avanço pífio, até a gente pode falar até inexistente, quando o assunto é desenvolvimento de mecanismos efetivos que garantam participação popular, gestão democrática das cidades, o combate à ociosidade dos terrenos, né, e principalmente o investimento em moradia popular nas áreas de maior infraestrutura. Não adianta eu construir moradia popular na periferia e fazer com que essas pessoas se desloquem, se locomovam para as áreas onde o emprego existe, já que o emprego é concentrado, como eu falei, é polarizado, diariamente aumentando os seus custos, inclusive aumentando os custos para o empregador. É um paradoxo. O Rio de Janeiro é um paradoxo completo, né? O Brasil, o urbano do Brasil é um paradoxo completo. Então, uma cidade que não se compacta é uma cidade cara, e é mais cara e cada vez mais cara para todo mundo, menos para quem de alguma forma faz uso em macro escala, inclusive na financiarização do território, dos grandes negócios e da internacionalização do solo urbano. Ela é democrática porque a população compactada ela se relaciona mais. Há uma relação de encontro e também de confronto, que primeiramente a ideia de confronto, de disputa por espaço na metrópole, originalmente, não é para acabar com o outro. A ideia da democracia é justamente confluir e gerar confronto de ideias em relação à cidade. Hoje você não discute a cidade na praça porque a praça, em grande maioria, ela é um espaço ou extremamente hostil, né, e aí a gente está falando de iluminação e segurança, né, ou então ela é produto de uma sociedade que não pensa política, né, e eu estou falando de pensar a política fora do espectro partidário, né, pensar a política do seu cotidiano de se fazer política, se pensar como um ser político, um ser social, um ser que é paciente e é agente. Né? Hoje você só se entende no Brasil como um paciente. A ideia do agente, da ação, da intervenção individual e coletiva no espaço urbano, ela é praticamente despercebida ou incompreendida por praticamente a maioria da população. Então, quando você não se sente como um agente, a democracia não se estabelece. E a burocracia do Estado, ela faz de tudo para que você não perceba que você é um agente do processo. A lei está com você, e eu não sou legalista, mas a lei está com você. A participação é exigida por lei, e você, ao não ser criado numa cultura política de participação, você não só não conhece a lei que te permite e que te promove a possibilidade de participar e dirigir a sua cidade, como você não transforma isso num problema. Né? E quando não há problema, não há solução. Okay? E não há movimento para que a solução aconteça. Então a cidade mais compactada ela é mais democrática, ela é mais sustentável, ela é mais barata e ela é mais vibrante. Ela é múltipla, ela não é mono, né? Ela é poli. Né? Então a metrópole precisa trabalhar com essa perspectiva das diferenças. Ela te atravessa e você a atravessa, e nesse diálogo, nessa relação dialógica, que também pode ser dialética, de contradições, você vai formando uma cidade melhor.